Agora nós vamos falar sobre bruxismo na infância com um especialista nesse assunto, doutor Arthur. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor, o que é o bruxismo? Como que uma mãe que não conhece, que nunca vivenciou essa situação, pode saber, cogitar a hipótese, acho que meu filho está fazendo um barulhinho, enfim, como que a gente sabe que aquela criança tem bruxismo? Tá. A primeira coisa é importante entender o que é o bruxismo, que é o hábito de apertar ou ranger os dentes, estimulado pelos músculos da mastigação. E esse mau hábito ele pode ser realizado durante o dia, quando a pessoa está acordada, consciente, ou durante a noite, quando a gente está dormindo. E na infância, esse mau hábito também é muito recorrente, né? Às vezes os pais ficam um pouco assustados quando vem a criança dormir e ao mesmo tempo ranger, fazer um barulho. Que incomoda de ouvir. É algo agoniante, né? Quando a gente fica ouvindo uma pessoa ranger os dentes, entender que aquilo lá está sendo triturado, né? O esmalte dentário. Na criança, é um pouco difícil a gente trabalhar uma solução, tá? Primeiro, porque pode envolver aspecto genético, e isso a gente não consegue controlar, modificar, né? Tudo que vem da genética é algo que já é meio que pré-determinado a acontecer. Mas existem abordagens ambientais que podem tentar minimizar um pouco essa situação. Então, por exemplo, avaliar com mais profundidade como está o aspecto emocional da criança. Se ela estiver passando por momentos de ansiedade, estresse, hiperatividade. Tem ligação, então? Tem uma ligação. Muitas vezes o apertar o dente é o reflexo do dia da pessoa, né? Então, isso já também se complementa, é uma informação que complementa até para adultos, né? Quando nós temos uma rotina muito estressante, muito corrida, que exige demais do nosso fator emocional, a tendência é que quando a gente vai dormir, que a gente tensione mais essa musculatura, que a gente reproduza essa tensão muscular para o sono. E com a criança também não é diferente, né? É muito comum crianças com essas características de hiperatividade também apresentar o bruxismo quando dorme, né? E aí entra a importância de outros profissionais atuarem em conjunto, como por exemplo a psicologia, que possa dar um suporte melhor para a parte comportamental dessa criança. No adulto a gente tem mais ferramentas de como trabalhar a parte comportamental, existem exercícios para serem aplicados, onde a pessoa vai conseguindo se reeducar na parte comportamental do apertar. Na criança é mais difícil, ela não tem tanta maturidade para isso, então isso faz com que a abordagem fique um pouco mais limitada. Mas, no modo geral, posso resumir que são duas vertentes importantes, a parte genética e a parte comportamental, sempre com o auxílio e o foco na parte emocional, que é algo para ficar bem atento a respeito. Nossa, que interessante essa ligação. E assim, o que pode acarretar? A gente pensa, não vou tratar, ele está só rangendo o dente. Quais os problemas que o bruxismo traz para a vida daquela criança, depois de um adulto? As consequências são muitas, né? Existe uma lista muito grande de sintomas que são muito recorrentes em quem tem bruxismo. Falando especificamente das crianças, eu posso dizer que ele é mais perigoso ou mais danoso quando ela já começa a ter dentição permanente. Porque a dentição decídua, que é conhecida popularmente como dente de leite, ele vai cair um dia. Então, por mais que ele seja desgastado, seja comprometido a sua estrutura, ele vai cair, vai chegar um permanente novo. Agora, quando já está com o permanente, ou parcialmente com uma parte dos permanentes, aí esse hábito pode realizar desgastes que são irreversíveis, né? Pode ser considerado a utilização de uma placa de proteção, que também é muito comum com pacientes adultos, só que com criança que está em fase de troca de dentição, essa placa precisa de um acompanhamento mais frequente, porque a arcada da criança vai se modificando muito. Dentes estão caindo, outros estão nascendo. É uma constante mudança ali na boquinha, exatamente. Né? E a placa, ela é estática, Lógico. né? A gente tem que ir adaptando essas mudanças da arcada dentária para a placa nunca perder esse encaixe. Então, é algo a ser considerado, só que tem essa observação que é um pouco diferente do adulto, né? A arcada do adulto não é comum modificar tanto quanto
a da criança, por exemplo, mas é uma boa alternativa para ir pelo menos prevenindo os prejuízos que esse mau hábito pode causar aí para a vida da criança. Doutor, então quando a gente pensa em tratamento, aí entra essa parte psicológica e também a opção de usar uma placa, é isso? Como eu falei, a placa tem que levar em consideração algumas características da arcada. Sendo possível, eu recomendo sim. Tá? Algumas teorias indicam que ela poderia interferir no desenvolvimento esquelético, mas não é o que eu acredito diante dos estudos mais recentes. Então, pode usar a placa desde que ela passe pela adaptação. Então, no modo geral, aspecto emocional, uma placa de proteção, o aspecto genético é algo limitado para a gente atuar. É basicamente isso, né? Como eu falei no início, é mais restrito às possibilidades, né, de atuação para a criança. Para o adulto, a gente tem muito mais ferramentas efetivas. Mas isso sendo bem trabalhado na infância, principalmente o aspecto emocional, já é um grande passo para estar inibindo, né, esse processo. Adorei. Obrigada por dividir conosco tantas informações. Eu tenho certeza que você já tem uma visão bem diferente agora sobre o bruxismo, mas se ficou com alguma dúvida, caso a gente não tenha sanado essa dúvida, manda mensagem para nós, que o doutor nos ajuda a entender, responde, e tenho certeza que vai ser muito bom para você estar bem informada, porque como eu sempre digo, uma mãe bem informada não precisa de mais nada, né, doutor? Com certeza. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço.